Boa noite! Hoje é domingo, 23 de agosto de 2020. Estou eu aqui concluindo mais uma jornada que eu intitulo Jornada de Superação. É a terceira jornada que eu faço desde o início da pandemia em março. Chamo jornada por serem períodos, e aí eu dou um intervalo e geralmente volto depois com algum tema. E o tema dessa minha jornada foi Volte a Viver. E é tão forte para mim este tema. Foi tão gratificante conhecer tantas histórias, compartilhar com vocês tantas vivências. Estão gravadas, salvas aí no GTV. Eu sei que nem todos puderam ouvir todas, mas o objetivo não é que você escutasse todas. O objetivo é que pelo menos uma se conectasse com a sua história, com o seu propósito, trouxesse um pouco de luz, de calma, de esperança. Porque quando eu escolhi esse tema, Volte a Viver, foi porque eu, juntamente com muitos, talvez todos, imaginássemos que esse período ia ser de 30, 60 dias, no máximo 90. E à medida que o tempo foi se passando, se alongando, eu ouvi muitos perderem a esperança, o ânimo, a força. Eu vi gente perder entes queridos, vi gente fechar comércio, notícias tristes para alguns. Eu vi outros também se superarem, se inovar. Estou vendo muitos ainda buscarem força para continuar. E eu, como cristã, que creio que todas as coisas Deus tem um plano e um propósito, que nada Ele perde a soberania dEle. Eu também hoje, como Master Coach, acreditando que a nossa vida é sistêmica, e que todos os pilares ele tem um momento de ser aperfeiçoado. Eu não concordei, me permita, respeitando a sua opinião, com aqueles memes que 2021 era um ano perdido, que 2020 era um ano perdido, que devíamos seguir para 2021. Não. O meu propósito, quando eu fiz esta live, não só foi de trazer esperança e ânimo de volte a viver, dizendo a você que eu acredito que este ano ainda vai terminar como um ano extraordinário, com conquistas, com aprendizado. Mas foi entender que este ano 2020 ele não pode ser considerado perdido. É o ano do nosso aprendizado. Foi o ano dos nossos maiores desafios da humanidade até o presente momento. Foi o ano em que as famílias tiveram seus momentos de desafios, de reconstrução, de rever valores. Todos, do mais rico ao mais simples, como eu digo, do negro, do branco, do pobre, do rico, do gordo, do magro, todos tiveram seus apertos e seus aprendizados. Quem não quis aprender ou se inovar, ainda está na hora. Então eu quero dizer para você que é com muita emoção e gratidão que eu estou chegando ao fim desta jornada. Amanhã a gente segue com a programação normal, que eu já tenho o costume de fazer, que é toda segunda-feira comece a semana bem. E para introduzir esta nossa live e chamar a convidada especial de hoje, eu gostaria de ler 2 versículos da Bíblia para você. Primeiro está em Romanos 12:2, que diz: E não vos conformeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu creio que acima desse universo lindo e maravilhoso, cósmico, cheio de energia e de vida, há um Deus. Há um Deus que reina, há um Deus que é soberano, mas muito mais do que um Deus todo soberano, há um Deus que se preocupa com a minha vida e com a sua. Há um Deus que diz para nós: não vos conformeis com as doutrinas, com os modos, com o jeito de viver normal
do mundo. Quando ele disse isso, ele estava se referindo às pessoas que levam a vida daquele jeito, tipo Gabriela, deixa a vida me levar, que não olham para o alto de onde vem a nossa esperança e o nosso socorro, que não desenvolvem a sua espiritualidade, a sua fé, e por isso a vida passa sem propósito, por isso que a vida fica sem uma missão, e por isso que a vida fica sem sal e sem luz. Então, quero te dizer que você pode experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas você precisa renovar a sua mente, o seu conhecimento, quebrar paradigmas, quebrar sofismas, rever seu jeito de viver, de pensar. E aí você vai experimentar algo soberano, profundo e divino, que te leva muito mais além do que você pode imaginar. E aí eu concluo essa introdução com um versículo que eu declarei no início do ano, que seria o ano da minha vida. E eu estou validando ele e acreditando para os próximos 5 meses. 1 Coríntios 2:9. O que os olhos não viram, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para mim e para você que o ama. Se você ainda não se considera amando a Deus acima de todas as coisas, corre. O portal da graça está aberto ainda. E Deus tem um propósito para cada vida. A nossa vida só faz sentido quando nós conhecemos essa dimensão. E é nesta dimensão que eu tenho crido, que eu tenho vivido, que eu tenho me superado. É nessa fé, força e coragem, que o que os meus olhos não viram, nem subiu ao meu coração, é o que Deus tem reservado para mim e para todos que o buscam, que creem nele. Eu quero dizer para você que eu aposto com você que este ano vai terminar ainda de forma extraordinária. Eu creio por mim, eu creio por você. Eu lanço essa palavra profética, que ninguém que assistiu nenhuma live minha, nem vai assistir no decorrer desse mês de setembro, que está salva no GTV, vai ter a sua vida do mesmo jeito ou pior de como iniciou esse ano. Sua vida vai ser transformada, suas conquistas irão avançar e, acima de tudo, a sua identidade vai ser renovada. Porque sem uma identidade, sem os seus valores renovados, você não vai conseguir avançar. E é por isso que esse é o tema, entre aspas, final dessa nossa jornada, identidade. E eu quero dizer para você que eu escolhi 12 lives por alguns princípios. Eu sou uma Kátia Oliveira 12. Eu creio no princípio dos 12 apóstolos de Jesus. Eu creio em uma visão desse livro de 2004, 2007, de Augusto Cury. 12 semanas para mudar a sua vida. Eu acredito neste 12 princípios de uma vida extraordinária de um dos meus mentores, Paulo Vieira. E quero dizer para você que a partir de terça-feira dessa semana, quarta-feira, às 17 horas, eu começo a primeira semana da leitura deste livro, para ir até novembro, cada quarta-feira, um bate-papo sobre uma semana extraordinária. E eu acredito que até novembro, grandes coisas o Senhor fará por nós. Então, seja bem-vinda, você que está ouvindo agora, você que vai ouvir depois. Soraya, muito obrigada, querida. Você é uma das mulheres do nosso programa de superação. Fernanda, Deus abençoe. Vamos aqui chamar, a Guta já estar aí. E eu quero convidá-la sem mais delongas. Uma mulher de experiência, uma mulher que tem seu testemunho para compartilhar conosco. Tem palavra de vida, tem conhecimento. Fala muito bem sobre identidade, está no seu processo, cada vez mais se evoluindo como eu, como você. O importante é se despertar. Guta, querida, tudo bom? Queria te pedir para você solicitar. Tem hora que esse meu aparelho aqui trava e eu não consigo te chamar por aqui. Você solicita? Eu sei que muita gente vai ouvir essa live depois, principalmente porque hoje é domingo, muitos amigos estão neste momento em suas igrejas, assistindo o culto online, ou estão nas igrejas, mas está gravado, vai ficar gravado, para que você possa rever a sua vida e desejar esse extraordinário que eu creio e que é possível viver. Convidando o Guta, que no momento mora em Manaus, uma turma linda de Manaus. Oi, Kátia. Bom, Guta, prazer.
Boa Tudo bem, noite. meu amor? Que bom estar aqui. Eu tava recebendo da tua palavra, eu tava recebendo tudo. Gratidão por aceitar o convite. Que honra. Gratidão por estar aqui compartilhando um pouco da sua vida, da sua experiência. Você que tem uma trajetória que eu não quero declinar, deixar você declinar no que você achar que convém e quer. Já te conheço de Manaus, da Febracis, temos algumas amigas em comum, a minha irmã, etc. Já te vi palestrando em alguns lugares. Então, sei que você tem muito a contribuir com a gente hoje, falando de mulher, falando de processos, falando de vida, falando de esposa. Então, a live é sua. Fique à vontade para compartilhar conosco. Como eu disse a você no privado, identidade é um assunto que me marca, porque só para pincelar aqui, eu tenho essa chave muito forte na minha vida, porque durante muito tempo eu usei o nome Kátia Rejane com K. Até estar no segundo ano do luto da perda do meu esposo, e ali Deus me deu uma guinada em uma noite espiritual, dizendo que Ele iria mudar a minha vida, ia começar pelo meu nome, Kátia Rejane, e que sairia para Kátia Oliveira. E este é um dos meus, da minha construção da identidade, que veio atrelado com o nome. Então eu estou neste processo a cada dia de aprofundar as camadas da minha identidade e entender que ela precisa ser resgatada na essência do Pai. E o nosso nome tem influência total sobre a nossa identidade. Total. Então, quando eu peguei um pouco aí do seu Instagram, do que você tem de identidade, eu disse, uau, vamos aí fechar essa jornada. Então, gratidão por ter aceitado e vamos ouvi-la. Kátia, para mim é um prazer estar aqui com você. Quero te agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui. E assim, eu estava ouvindo você falar, e aí eu queria começar falando duas coisas importantes. Primeiro, que esse será ainda o melhor ano das nossas vidas. Eu creio. Porque quem faz somos nós, não é? Tá dentro de nós, tá em como nós olhamos tudo isso. Então eu estava ouvindo você falar, por isso que eu estava só recebendo. E aí eu quero te agradecer porque eu vi que a gente encerra hoje esse ciclo. Eu sou 12 hoje, então, né? A minha live é a 12. Então eu tô bem, tô bem. Eu amo esse número também. A gente sabe que ele tem um significado muito importante, né? Espiritualmente falando. Muito obrigada pelo convite. A gente se conheceu nessa trajetória de método CIS, né? De Febracis. Aí tem a Bia linda, que eu amo, sua irmã. E quando você me deu o convite, eu até perdi lá, deixei passar. Mas eu não podia deixar de estar aqui. Porque eu acredito, Kátia, que Deus está levantando mulheres nessa geração para vir com uma palavra com base na narrativa da palavra de Deus, porque para mim é isso que falta nas mulheres. Tem muita mulher procurando construção de várias formas, mas está faltando se construir da forma certa, que é quando a gente volta para o nosso Pai, quando a gente vai na narrativa da palavra de Deus, porque é ela que nos muda, é ela que nos transforma. E no mais, na verdade, são instrumentos, são ferramentas que Deus coloca no nosso caminho. Então eu acredito que Deus está levantando mulheres para um grande projeto, para algo muito grande. E cada uma do seu jeito, da sua forma, a gente vai tocando, a gente vai formando um grande exército aí de mulheres restauradas na sua identidade. Perfeito. Quando eu vi lá o nomezinho, Volte a Viver, não é isso? Em 2020. E aí, identidade é uma coisa que fala muito comigo, Kátia, porque faz parte da grande transformação da minha vida e, na verdade, da transformação que eu ainda vivo. Eu sempre falo que tudo que eu estudo e tudo que eu vejo, aonde para mim começou a grande distorção, aonde para mim começa a grande destruição, é na nossa identidade. Quando uma mulher ela se perde na sua identidade, ela sai do seu posicionamento, ela começa a ser movida por suas emoções e emoções machucadas, por verdades mentirosas dentro dela, a respeito das pessoas ao redor dela. E acaba que isso vai gerando uma série de destruições. E aquela mulher que é para viver um estilo de vida, que é para ter um posicionamento diferenciado, que é para usar o poder que só nós temos, que é o poder que Deus nos deu como mulheres, a gente começa a não utilizar. Porque nós estamos perdidas nisso. Então eu levanto muito essa bandeira, essa restauração da identidade da mulher, porque uma mulher com a sua identidade restaurada,
Duas pessoas, né? Eu e você. Não, E eu... somos duas, exatamente. Eu também é meu tema forte. Por quê? Aí eu vou um pouquinho para mim, tá, Kátia? Eu vou um pouquinho na minha história. Aonde, E é isso que queremos ouvir. As aonde foi lives a minha... foram 12 lives, 12 histórias. Cada um compartilhou um pouco da sua história. Então, show, amei. Então, eu quero contar um pouquinho para você da minha história. Mas antes de começar, eu quero aqui falar para você que está aí nos ouvindo, para você mandar aviãozinho. Eu vou mandar aviãozinho aqui, tá, Kátia? Uau, Vou bora! compartilhar aqui, chamar esse povo. Tô aqui mandando um monte para o pessoal estar aqui ouvindo essa live, participando, recebendo. Bora! Porque eu falo que cada vez que você vai recebendo isso, você vai sendo transformado com a palavra, com direcionamentos. Muita gente está na igreja mesmo, muita gente está curtindo hoje o programa Família, né? Sim. Tô mandando aqui para uma turma, Kátia. A gente sabe, Guta, que isso não é uma propaganda. Nós sabemos, nós que temos trabalhado com mulheres, sabemos que tem muitas aí precisando de uma palavra. Então, quando o meu convidado, quando você está no Instagram, em uma live, que alguém te pede para mandar um aviãozinho, é porque acreditamos que esta palavra vai contribuir de alguma forma para seu crescimento, para seu insight, para seu ânimo. E esse é um fato. E o meio que nós temos de contribuir com amigos hoje nessa pandemia é pelas redes sociais. Então, vamos realmente divulgar, vamos compartilhar. Hoje a internet está cheia de maus conteúdos. Então, cabe a nós que gostamos de um conteúdo, aquele conteúdo de valor, de princípio, de ética, compartilhar. É isso mesmo. Por isso, gente, compartilhem, sabe? Porque tem muita gente com sede disso, né, Kátia? Verdade. Tem muita gente precisando disso. E aí eu quero falar para você. Então, assim, eu falo, Kátia, que na minha vida tiveram, assim, 3 ciclos muito grandes de mudança. De despertar de mudança. Então, eu sempre fui aquela pessoa que, aparentemente, em tudo que eu colocava a mão, profissionalmente eu crescia, eu prosperava, muito focada, buscando muito sucesso profissional. Então, desde nova, eu saí do colégio, eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar. Eu sou formada em arquitetura, né? Então, hoje isso para mim é um hobby, um lazer. Mas eu comecei a trabalhar. Então, tudo na minha vida, sempre profissionalmente, foi um foco muito grande para mim. É aonde eu colocava sempre o meu foco, a minha energia. Por quê? Porque existia algo que eu não entendia, que eu dava um significado com o meu sucesso profissional. Eu precisava ter sucesso profissional. Por quê? Porque inconscientemente eu acreditava que o sucesso ia curar minhas dores. O sucesso era o quê? A armadura para as dores. Só que dentro de casa, no meus relacionamentos, relacionamento conjugal, eu tinha muitas fraquezas e debilidades emocionais. Então, eu era uma pessoa que... Eu tinha muitos problemas de autoestima, de olhar no espelho, de não se aceitar, de não se achar bonita. Uma mulher tão linda dessa, agora olha com ela. Obrigada, amor. Mas acredite, eu tinha muitos problemas, Kátia. Eu sei como é isso. Muitos. Você sabe como é. Sabe, Agora... de olhar... E aí eu ouvia isso que você tá falando. Mas como? Isso é mentira, você quer elogio. E assim, as pessoas chegavam comigo, e se alguém estiver se identificando aí, pode ir falando. De chegar comigo e falar pra mim, ai, Guta, você tá bonita. E a minha mente ia falar, vai, tá falando pra me agradar. Tá falando por algum motivo, mas não é verdade. Por quê? Porque eu não me encontrava. Problema, gente, eu nunca tive problema com peso, de ser obesa, de ficar gorda, nada. Mas assim, mas sempre aquele efeito sanfoninha. Uma hora tá melhorzinho, uma hora não. Escrava do meu corpo. Escrava das minhas emoções. Essa era eu. Só que chegou um ponto, e por isso que eu falo que a gente levantar essa bandeira é importante, Kátia, que enquanto a mulher não fala, chega, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer algo. Olha a outra Kátia aí. Eu preciso de ajuda, eu preciso fazer algo, eu preciso mudar. Então chegou um ponto que eu comecei assim, eu quero mudança, eu não aguento mais. Eu quero me comportar diferente, eu quero me posicionar diferente dentro de casa. Não tinha autorresponsabilidade, era uma vitimada e não sabia que era. E é isso que é lindo, porque geralmente quem é vítima acha que não é. Eu me achava, né? Adorava apontar para minha mãe, falar que a minha mãe era vítima de tudo, mas eu não era vitimizada. E aí o que eu comecei a fazer?
eu comecei a encarar isso e ver que eu estava precisando buscar ajuda, né? Agora, uma coisa eu sempre tive uma sede de mudança, eu sempre tive uma sede de crescer. E aí, olha o que Deus faz, Kátia. Mas Deus escuta, me pede. você está falando algo aí que é bom eu destacar. Você enfatizou já 3 vezes a importância de pedir ajuda. Para você que está nos ouvindo, para você que vai ouvir, um dos maiores travamentos para mim é quando as pessoas não reconhecem que estão precisando de ajuda e elas não pedem. É isso Ou mesmo. continuar se achando a bambambam, quando na verdade é uma vítima encoberta. É isso Então, mesmo. o primeiro segredo, para mim, da chave que começa a girar na nossa vida é reconhecer e pedir ajuda. É isso mesmo. E a gente só faz isso quando a gente começa a ter consciência, né? Então eu queria um casamento diferente, eu queria tanta coisa diferente. Então eu pedia da forma que eu conhecia Deus e tal. Mas eu falo assim, o amor de Deus ele é muito lindo. E aí eu comecei a viver 3 ciclos de mudança, Kátia. O primeiro grande ciclo de mudança na minha vida veio quando Jesus entrou na minha vida. Porque para mim eu acreditava em Deus, para mim eu era uma mulher já de Deus, ficava era com raiva desses crentes que botava para criticar que a gente tinha aquele negócio de aceitar Jesus, eu já tinha aceitado. Eu era toda assim, eu era muito crítica, era muito questionadora. E aí o improvável acontece, porque aí Deus vai lá comigo. E foi muito lindo analisar o meu processo. Hoje eu analiso e me emociono muito, porque eu vejo a mão de Deus. Ele, na verdade, levantou pessoas ao meu redor. Pessoas que eram de oração, pessoas que eram de uma unção. Eu não sabia nem o que era unção. Aí eu vi aquela mulher orar daquele jeito, aquele negócio. Eu comecei, gente, eu quero isso pra mim. Mas eu quero esse negócio. E o que eu comecei a aprender? Eu nem li a Bíblia, eu não tinha a menor intimidade com a Bíblia. Aí eu comecei a aprender que tá na Bíblia que se pede que eu te dou, não é? Não tá na Bíblia? E aí eu comecei no meu secreto a pedir, Deus, eu quero sentir esse negócio que esse povo sente. Eu quero fazer uma oração daquele jeito que esse povo faz. Eu quero ter essa experiência que eles têm. E aí, Kátia, Jesus entra na minha vida no secreto, eu sozinha no quarto, onde eu comecei a ser estimulada a ler a palavra de Deus, onde eu comecei a ver vídeos no YouTube. E ali eu comecei a passar por um processo de conversão. E quando Jesus começou a entrar na minha vida, ele começou ali uma grande obra de transformação em mim. E aí começou o quê? Na consciência de muitas ações minhas que não estavam certas. Na consciência do desrespeito, do posicionamento errado dentro da minha casa. Eu comecei a observar muitas coisas. Só que eu ainda conhecia Jesus de uma forma rasa. E eu fui levando desse jeito, mas eu não tinha uma profundidade na leitura da palavra. Eu lia a palavra, eu era muito... Eu tinha uma sede. Eu participava daqui, ia pra cá, encontrei uma igreja para eu congregar, tudo. Até aí eu já me converti, tá, gente? Já era outra pessoa. Eu tinha muita sede. Mas a gente entende, hoje eu entendo, Kátia, que é um processo. E nós precisamos entender, como mulheres, a nossa humanidade. Porque nós temos que entender que a partir do momento que nós desenvolvemos essa nossa humanidade e entendemos ela, é que cada vez mais nós vamos desfrutar de uma espiritualidade em nós. Então Deus, ele trabalhou comigo do jeito certinho, porque ele não foi do meu jeito que eu queria. Ele fez do jeito dele, para eu aprender que eu não estava no controle. Então eu sempre tive sede, pressa. Eu era aquela mulher que eu já queria expulsar demônio dali. Eu queria ser arrebatada, jogada de um lado para outro. Eu queria viver aquilo. E Deus assim fazia... Parece que assim, o que eu queria não acontecia no tempo que eu queria. Acontecia depois, em outro momento. E Deus foi trabalhando em mim. Fala pra gente um pouquinho aí sobre conversão. Como é que você, uma mulher culta, uma mulher já casada, bem casada, como você própria contou aí, até que você teve esse encontro pessoal com Jesus no seu quarto e você começou a desenvolver sua espiritualidade e você deu aí o tempo que você passou por uma conversão. Tem muita gente aí entrando, alguns amigos meus que conhece, outros não, aprofundo a espiritualidade, Jesus, o poder transformador de Jesus. Então eu queria que você dissesse aí, e traduzindo em miúdos, o que seria uma conversão? O que foi para você entrar em uma dimensão de não apenas crer e acreditar em Deus, mas desenvolver uma intimidade com esse Deus, com Jesus, com o Espírito Santo? Fala um pouquinho antes de você falar do segundo processo.
Ó, você falou de um nome, que para mim conversão tem tudo a ver com esse nome, que é Jesus. E aí a gente precisa tirar, Kátia, porque assim, qual era o meu bloqueio? Meus preconceitos. Eu tinha muitos preconceitos. E preconceitos com religiões, preconceitos com pessoas. Isso nos afasta muito da verdade. Então, por isso que eu falo que Deus ele soube até trabalhar comigo, porque ele não me levou direto para uma igreja. Ele fez eu começar a ter experiências e receber, me abrir para receber, para poder me levar para algum lugar. Porque como eu era muito crítica, qualquer lugar que me levava eu via um monte de defeito, eu via coisas que não tinham a ver comigo. Perfeito. Então, para mim, como eu disse, eu sempre acreditei em Deus. Mas há uma diferença muito grande, aí eu quero falar para você que está me escutando aqui nessa live. Há uma diferença entre você ter Deus na tua vida e há uma diferença de quando você realmente deixa Jesus entrar. Porque a palavra fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, e a gente precisa entender que faz parte de um processo. Jesus é a verdade, ele entra para você, ele te traz luz, ele começa a colocar luz onde está escuro na tua vida. Aí, a partir desse momento, você entende que com ele você vai caminhar. E só com ele você vai ter vida. Então, a minha conversão, quando eu falo de conversão, Kátia, eu penso num nome que precisava entrar na minha vida, que era Jesus. E aí, quando Jesus entra na sua vida, e aí eu também falo algo muito forte, porque hoje a gente vê muita gente convertido e cheio de doenças, cheio de problemas, cheio de problemas emocionais seríssimos. O que está acontecendo com o povo de Deus? Eu não consigo ver, porque para mim, aonde Jesus entra, há transformação e mudança. Sim. Se Jesus A está na novo sua vida, nascimento. não tem como. Então, se Jesus está na tua vida e algo não está mudando, é porque ali você não está deixando ele entrar. Ele precisa entrar. E muitas vezes a gente quer muito, mas a gente não abre realmente a porta para que ele entre. A gente não deixa ele acessar certos quartos escuros na nossa alma, no nosso coração. Então, a minha conversão veio quando eu entendi Jesus. Por quê, Kátia? E aí tem tudo a ver com identidade. Sim. Porque você pode conhecer, até falar de Deus para tudo que é lado. Você pode até se conhecer através de várias formas de Deus. Mas só a Bíblia, só Jesus te leva a um Pai. E a nossa identidade, a principal base da identidade do ser humano, começa com você sabendo quem é o teu pai. Porque você vai se posicionar como filha. E imagina, Kátia, eu falo o seguinte, eu vou fazer um exemplo aqui com você. Imagina, Kátia, você ter a consciência, mas não só a consciência, mas você realmente se sentir filha de Deus. Sim. Isso vira qualquer chave dentro das pessoas. Eu falo assim que muita gente fala que é filho de Deus, mas não se sente. Porque a gente está falando de ser filho, olha aqui, do dono do ouro e da prata. Se eu sou filho do dono do ouro e da prata e ele é meu pai, eu sou herdeiro, então eu tenho tudo. A nossa relação com o dinheiro muda. A nossa relação em relação a nós mesmos, porque a gente vai descobrir e entender um amor que independe do que a gente faça. A gente começa a entender que a gente tem um pai que nos ama, independente do que a gente faça. Então, a nossa principal reconstrução na nossa identidade começa na de filhos de Deus. E não existe outro caminho. Você pode buscar o que você quiser para te trazer paz, para te trazer o que for. Mas só existe um caminho que vai te levar ao teu pai. E isso vai reconstruir a tua identidade, que é a palavra de Deus através de Jesus. Então, essa consciência, Kátia, é que começou a mudar a minha vida. Porque antes eu tinha Deus, mas eu não tinha Jesus de verdade. Eu acreditava em Jesus, mas eu não tinha ele realmente na minha vida. E quando eu comecei a abrir a porta para ele entrar, ele começou a fazer toda uma mudança dentro de mim. E aí, essa mudança que ele começou a fazer, eu lembro que um dos versículos que mais me tocaram foi um que você falou, a renovação da vossa mente. Esse, para mim, foi um dos primeiros versículos que eu li, ele falou muito comigo. E um outro, em Provérbios, que dizia, buscar a sabedoria como quem busca um tesouro perdido. Perfeito. Isso, para mim, foi muito forte. Eu falei, gente, eu tenho que buscar crescer, buscar sabedoria, buscar mudar. E você sabe por que Provérbios diz isso? Fala para mim. Porque a sabedoria é Jesus. Uau! Ainda não a sabedoria é Jesus. Que coisa linda! Deus é o poder, mas a sabedoria é Jesus. Uau! Já vou até anotar também, tá? Vou usar isso. Quando você começar a ler Provérbios, toda vez que ele falar de sabedoria, busque a sabedoria, eu sempre trago, busque
a sabedoria de Jesus, busque a mente de Jesus. É uma tradução mais ou menos assim, nos meus passos, o que faria Jesus? Uau, Então, que show. sabe, a sabedoria que Provérbios fala, pelo menos no meu entendimento, no meu estudo, ele está se referindo Jesus. Busque a sabedoria. E aí Jesus é comparado depois com uma pérola, porque quem acha vai fazer o que com a pérola? Uau. Então, buscar Lindo. sabedoria significa buscar Jesus, e é o que você fez. Você já tinha Verdade. Deus, você tinha consciência, você tinha fé, você tinha, vamos dizer assim, crença que Deus existe, que é real, que cuida, mas faltava algo mais profundo, que é justamente a personificação de Jesus pessoa, Jesus ressurreto depois, e aí é onde entra a sabedoria, porque Jesus é a sabedoria. Jesus é a sabedoria derramada de Deus aqui na terra, aos homens. E Por isso, sabe o que que é lindo disso que você está falando, Kátia? E aí que eu acho lindo a gente entender a nossa humanidade, é porque a humanidade se fez, a sabedoria se fez homem. exatamente. E eu falo que Deus gosta tanto e entende tanto a nossa humanidade que ele veio como gente. Para que a Verdade. gente entenda que ele quer isso de nós. E esse processo e essa busca, Kátia, me levou a trabalhar as minhas emoções, que foi quando eu conheci Método CIS, foi quando eu conheci Febracis, foi quando eu me tornei treinadora. E eu falo que foi o segundo ciclo de mudança da minha vida, que é quando eu comecei a ir para um outro estágio maior ainda, entendendo as minhas emoções, trabalhando quem eu era, tendo consciência de muitas coisas que eu não tinha, com ferramentas. Eu falo que foi o como. Agora eu vou pegar o que eu estava conhecendo, eu vou ter o caminho para trabalhar isso. E Perfeito. aí, eu dei um salto quântico, alta responsabilidade entrou na minha vida, consciência de Perfeito. emoções, curas importantes. Agora, olha aqui, bem alinhado. Emoção com Jesus. E eu falo que o segredo é esse. O segredo é a inteligência espiritual com emocional. Se todo Perfeito. mundo entender que a base está na tua inteligência espiritual e a partir dessa inteligência espiritual você trabalha a tua inteligência emocional, não tem, Kátia, como você não ter prosperidade, crescimento e mudanças, se você não alinha esses dois caminhos. E foi isso que eu fiz. Só que chegou um ponto, na minha busca da inteligência emocional, que Deus quis que eu vivesse um terceiro ciclo. Que era para fazer agora mudanças mais profundas ainda, onde existia ainda Perfeito. dor, aonde ainda existiam coisas que ainda não tinham sido resolvidas. E aí Deus me levou, através de um grupo, através de um projeto de Deus, a uma leitura profunda da palavra. E aí eu Uau. dei um outro salto quântico na minha vida, onde eu conheci a palavra como eu nunca tinha conhecido. Onde a verdade que liberta, ela foi me libertando ainda dos cativeiros das minhas emoções. Eu Então, amo esse assim, versículo. é lindo demais, porque assim, é a verdade. Eu tava lendo assim, a Conheça palavra a verdade e e a a verdade verdade nos te libertará. libertará. É lindo demais, sabe por quê, Kátia? Mulheres, eu falo o seguinte, as nossas emoções, o desafio do ser humano é porque hoje ele é guiado pelas suas emoções e ele se tornou uma vítima disso. Mas o que que a gente aprende? Qual é o nosso fortalecimento? E por que que a gente precisa fortalecer o nosso espírito? Por que que a gente precisa ter consciência da inteligência espiritual e emocional? Por que que a gente precisa entender que nós somos corpo, alma e espírito? Porque nós precisamos crescer em nós o nosso espírito. Por quê, Kátia? Porque senão nós somos dominados pela nossa alminha, que tem as nossas perebinhas, as nossas emoções. E mulher é fantástica nisso, não é verdade? Só que quando você cresce o teu espiritual, você consegue ser guiado e agir e comunicar conforme o que a palavra de Deus te fala. Então não se trata mais do que você quer fazer, do que é certo ou errado, se trata do que Deus direciona para você. E aí tem vezes que você começa a se levantar como mulher, e mesmo que você não queira fazer algo, mas você aprende que você tem que fazer por honra, porque é um princípio da palavra. Você aprende que você agora tem que comunicar isso, porque é o que a palavra te fala. E você passa a viver sobre a narrativa da palavra de Deus. A ser guiada pelo teu Pai que sabe de todas as coisas. A ser guiada pela sabedoria. A ter o Espírito Santo como teu melhor amigo. E fortalecendo-se espiritualmente. Por quê? Hoje, para mim, se eu fosse falar para você, Guta, nesse resgate de identidade, o que está faltando na mulher? Está faltando o joelho no chão de verdade.
Tá faltando busca de intimidade, de verdade com Deus. Tá faltando abrir seu coração e permitir que Jesus acesse e vai lá na tua maior dor. Tá na hora de tirar, como você disse no início, Kátia, reconhecer que precisa de ajuda. Tá na hora de tirar a capa da vaidade, a capa da arrogância, a capa do orgulho. E você, mulher, se derramar e permitir que haja uma mudança profunda em você. Porque qualquer resultado fora fala de um resultado dentro. Qualquer coisa que acontece fora na sua vida fala de como você tá dentro. Então não adianta uma mulher querer usar... Isso eu tenho aprendido muito, Kátia. A gente vai muito na força do nosso braço. Ainda mais mulheres assim que vão, que fazem, que realizam, que acontece. Se deixar, a gente vai passando por cima de tudo. Mas é como você disse, que eu anotei aqui para voltar. Eu te fiz a pergunta sobre conversão para você esmiuçar um pouquinho, quando você estava falando justamente a seguinte frase: que o seu processo, Deus estava mostrando várias vezes para você que não é no seu tempo nem no seu modo. E esse assunto, essa frase exata, veio para os convidados nas minhas últimas 3 lives. E eu tenho 3 fotos numa praia, em março, uma semana antes da pandemia, onde eu estava saindo de Salvador, vindo para Lauro de Freitas, que é uma cidade metropolitana onde eu moro, da Grande Salvador. E eu vinha ouvindo os louvores e Deus ali me inquietando com algumas coisas. E eu disse, olha, vou parar aqui nessa praia e vou andar. E naquele meditar de fim de tarde, o que Deus falou para mim foi: você está se debatendo neste processo, que eu já entendi o que era processo quando eu li o livro Cavaleiro e Sua Armadura, e vi que eu tinha armadura ainda para me despojar. Mas Deus me disse naquela tarde, disso que você está repetindo aqui. O meu processo na sua vida, que você já entende que ele existe, só não está sendo mais fácil porque você quer no seu tempo e no seu modo. E eu quero te dizer que eu sou Deus na sua vida e não é do seu tempo e não é do seu modo. Isso está em 3 fotos, eu estou com o macacão azul lá no meu feed e daí em diante eu passei a retweetar essas 3 frases. Desfrute do processo, entendendo que Deus é soberano no tempo e no modo. O processo não é no seu modo nem no seu tempo. E quando a mulher entende o passar por esse processo como algo divino, soberano de Deus, alinhado com as suas atitudes, com as suas ações, com a sua disposição em pedir ajuda e em aprender, eu digo que a coisa flui, se torna leve e não pesado. Aí é quando eu entendo aquele versículo-chave de Jesus: vinde e trocai o vosso fardo, que é pesado, pelo meu jugo, que é suave e leve. Gente, depois que eu entendi o que era processo, dentro de uma metodologia do coach, depois que eu entendi o que era realmente deixar viver e desfrutar de um processo, independente do resultado que nós humanamente traçamos ou desejamos, eu entendi o que é experimentar um outro nível de leveza. Então, quando você disse isso, eu também me conectei mais uma vez com você, na sua história, porque foi isso que Deus tem batido na tecla comigo. Quero levantar mulheres, mas as mulheres precisam entender que o poder emana de Deus, é verdade, a sabedoria emana de Jesus e o processo é a parte sistêmica de tudo isso. E não é do nosso modo. Sabe o que eu acho, assim, Kátia, que Deus está nos ensinando? Uma palavrinha muito chave: dependência. Exatamente. Dependência. E tem muita mulher que não entende o que é essa dependência, gente. Porque independência não quer dizer que você não vai fazer nada. Dependência é você fazer, sendo guiada, se permitindo ser guiada e entendendo o tempo de Deus. Então, assim, pra mim, gente, como isso foi desafiador. Por quê? O meu drive, o que eu fui ensinada na minha vida? Como é que gira o meu drive? O meu drive era fazer. Então, para quem tem um drive fazer, imagina para quem tem um drive que eu tenho que estar fazendo para ter, que eu tenho que estar fazendo para ser. Por isso que eu trabalhava muito, focava no meu sucesso profissional. Que eu tenho que, se eu não fizer, eu não vou ter. Se eu não fizer, eu não vou ser amada. Essa é a minha leitura. Você, de repente, entender que não tem nada a ver com o que você faz. A gente precisa entender que a nossa relação com Deus não tem a ver com o que nós fazemos. O que você faz ou deixa de fazer vai dizer o que vai falar de uma colheita que você vai ter nessa dimensão. Mas isso não tem a ver com o amor de Deus na nossa vida, isso não tem a ver com a nossa relação com o nosso Pai, não tem a ver com como Ele nos olha, porque Ele sabe da gente lá na frente. Ele nos conhece, Ele nos ama do jeitinho que a gente é. Por isso que eu falo que a nossa identidade é muito restaurada quando nós estamos nele. Porque muitas mulheres hoje estão carregando dores
por uma falta de amor, por uma falta de aceitação, porque a rejeição entrou. Só que quando você conhece o amor do teu pai, essa rejeição ela vai começar a ser lançada fora, porque você vai conhecer um amor de alguém, de algo que te ama, independente de tudo. Independente dos teus erros, independente das tuas quedas, independente dos teus medos, independente de tudo, ele te ama. E eu era uma pessoa, Kátia, que por conta disso, o que eu buscava? Controle. Controle. Na verdade, era o quê? Eu tenho que estar fazendo, eu tenho que estar ali e tal. Então, eu queria que as coisas acontecessem daquele jeito. E aí, mulher, eu sei que tem mulher que está se identificando. Fala para mim, por favor, para não me sentir sozinha, porque eu sei que a Kátia está comigo. E aí, Kátia... Ai, meu Deus, mulheres controladoras é terrível. Não. E eu vou te falar uma coisa que eu tenho aprendido. Eu quero compartilhar aqui com vocês. Deus tem usado, por exemplo, Deus tem usado a minha mãe para viver experiências com ela, para eu entender aquilo que a palavra de Deus fala. Quem fecha a porta, quando Deus fecha uma porta e quando Deus abre uma porta. E Deus tem trabalhado na minha vida para a gente entender, mulheres, o que a gente precisa. Olha o que eu vou falar para você. Você vai agir, lógico que você vai. O Deus precisa dos homens aqui para agir, ele nos usa nessa dimensão para isso. Mas o que nós temos que aprender é nos conectarmos, entrarmos na presença do trono de Deus, para que a gente receba dele as estratégias das nossas ações, cheios de sabedoria. Porque muitas vezes, Kátia, não é na força do nosso braço. Não é As mesmo. coisas, elas acontecem com as estratégias do reino na nossa vida. Por isso que a nossa mente tem que ser mente de Cristo. Por isso que nós viemos aqui, nós temos que entender que nós somos embaixadores de um reino. Nós não somos nessa dimensão, nós estamos. E se eu estou nessa dimensão, eu tenho que me posicionar como o reino que eu vim. E não querendo vencer nesse mundo, mas querendo vencer esse mundo. Para que a gente se posicione como reino. Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a entender meu papel, eu começo a entender quem eu sou, e eu começo a entender que eu preciso buscar da onde eu vim as estratégias. E aí, quando eu busco a estratégia daqui, tem coisas que não vai ser realmente do nosso jeito. Mas Deus vai dizer, vai por esse caminho, que você vai ver o que eu faço quando eu fecho e abro uma porta. Quando a minha mãe teve Covid agora, Kátia, A minha mãe também teve. Não, e eu passei foi um sufoco realmente com a minha mãe, né? Minha mãe ficou assim. Eu vi o que foi Deus fechar portas quando ela precisava realmente ser internada. E eu vi o que foi Deus abrir todas as portas para uma cura completa na direção dela. Quando a minha mãe quis agora alugar um apartamento perto de mim, eu vi o que é tudo tá trancado, amarrado, e a gente fica ali insistindo, insistindo, insistindo. E eu vi o que quando Deus abre uma porta, fluem, as coisas acontecem sem desafio, sem dificuldade. Por isso que Miles Monroe falava, gaste mais tempo com Deus que você gastará menos tempo com o homem. E é isso que as mulheres precisam aprender a entender. É quanto tempo a gente está gastando para mudar o que está dentro, para receber estratégias do alto, para transformar as nossas emoções. Você falou uma coisa, Kátia, que eu falei na live que eu fiz sábado. E isso para mim foi muito forte, esse entendimento. Quando nós... Por que Jesus é o cara? E você precisa entender que Jesus é o cara. Definitivamente ele é o cara. Sabe por quê? Um dos motivos dele ser o cara? Porque hoje as mulheres vêm com raízes de rejeição e muito machucadas desde a infância. E aí, o que a gente faz? O que ele faz? Dri, te amo, amor. O que nós fazemos? Nós pegamos essa mulher. E aí, todo o vazio, toda a dor, toda a rejeição, tudo isso que foi construído em nós, nós começamos a jogar e buscar nos nossos relacionamentos a salvação disso. E aí, nós buscamos que um homem vá suprir, ou vá entender, ou vá suportar as nossas dores. Só existe um homem que consegue suportar a nossa dor, que é Jesus. Por isso que ele falou, me entrega o teu fardo. Só ele pode suportar isso. Ninguém mais. Nem marido, nem pai, nem filho, nem ninguém. E uma mulher que não é curada e que não está sarada e que não sabe quem é, a mulher, por ser o termômetro de uma casa, ela vai destruindo o seu lar. Ela vai destruindo as emoções do seu marido, ou ela não ajuda esse marido a construir emoções fortalecidas. Ela destrói seus filhos. Por onde ela vai passando, ela vai gerando uma destruição que nem ela tem consciência. Por quê? Porque a destruição está dentro dela. A dor está dentro dela. E aí, quando uma mulher trabalha isso, Kátia, e restaura, e começa a descobrir quem ela é, começa a se conhecer, começa a conhecer o seu pai, ela começa a estar pronta para... Se ela sabe se relacionar com ela e com o seu pai,
ela está pronta para ir para um relacionamento, ela está pronta para estar num casamento, ela começa a estar pronta para estar para ser mãe, para ser uma profissional, para tudo na vida dela. Porque ela começou a estabelecer e restabelecer as emoções dentro dela. Perfeito. Guta, você está finalizando aí, por incrível que pareça, já temos quase 50 minutos de live. Você está concluindo aí o que é a minha base para ter desenvolvido um programa chamado Mulher em Superação. Enquanto que a mulher não olhar para ela e para a sua identidade e entender quem é ela não vai desenvolver com maestria, com alta performance, com sabedoria o papel de mãe, de esposa, de profissional. Sempre vai haver uma quebra. É isso que você disse aí. Por isso, Viviane Bezerra, você que perguntou aí no momento que Guta estava falando, perguntou como vamos fazer isso? Eu e Guta temos algo em comum e conectamos certinho. Primeira coisa, o primeiro passo que nós temos que fazer é pedir ajuda. E pedir ajuda em primeiro lugar para quem? Reconhecendo que tem um pilar espiritual, um Deus soberano, ao qual você precisa se voltar para ele. E terceiro, que vamos dizer assim, é uma ajuda aqui na Terra. Eu, quando precisei passar por grandes processos na vida e entrar no terceiro, segundo nível de superação, a primeira fase dolorosa foi a perda do esposo, que aí eu entrei em uma terapia e foi quando Deus me deu a chave, começou a girar minha nova identidade. Tu não serás mais Kátia Rejane, sim Kátia Oliveira. Eu estava numa noite de urrando com Deus a dor de um luto, que só quem sabe é quem já passou. Mas em todo o tempo eu dizia, Deus, eu creio em ti. Eu posso não estar entendendo, já era cristã, já sempre acreditei em minha fé com Deus desde cedo, desde os 14 anos. Mas eu dizia, eu preciso entender o que tu queres falar comigo com tamanha perda. Eu só tinha 6 anos de casada. Meu filho tinha 1 ano e 8 meses. Meu Deus. Então, ali quando Deus disse assim, me lembrou, assim como eu chamei Saulo para Paulo, Cefas para Pedro, eu quero transformar a Kátia Rejane de uma mulher amarga, de uma mulher que tinha muito sucesso empresarial, mas tinha perdas nos seus relacionamentos, tinha quebras de amizade, era uma pessoa amarga, ele extremamente fazendo nos negócios, mas não estava fazendo aqui dentro. Eu já tinha passado pelo primeiro nível e processo, que eu chamo de novo nascimento, que você chamou aí de conversão. Novo nascimento de Nicodemos. E segundo, quando veio a perda do meu esposo, aí foi que foi lascando tudo, dilacerando tudo, para eu entrar no nível que eu digo que eu estou hoje, mais próximo de onde Deus quer que eu esteja para cumprir o propósito, a missão a qual Ele me chamou desde a minha juventude. Então, quando a gente olha para a nossa história, a gente vê que Deus não nos abandona. Eu digo e repito o que você disse, Deus nos ama como nós estamos, mas o desejo dele sempre é nos levar para o próximo nível. E qual é o próximo nível? É o resgate da nossa identidade, é a volta para a essência. E qual é a nossa essência? Sermos imagem e semelhança de Deus, nascidas para governar, nascidas para ser luz e sal nesta terra. E quem não tem, não encontra essa essência, lamento. É com muito amor que eu tenho a dizer. Você vai sempre penar na sua vida. Aí você depois não entende porque você sobe e depois você cai. Depois você não entende porque certas coisas você conquista e você perde. Ô, Viviane, que bom que você entendeu. Então, hoje, quando eu passei por todo esse processo, com mais de 40 anos de idade, eu digo que abrir um programa de mulher em superação é a validação de todas as minhas conquistas, os meus resultados e a própria história de vida, atrelando espiritual, atrelando a ferramenta do coaching, porque você disse algo aí que eu achei fantástico. Quando eu conheci o coaching integral sistêmico, ele tem sido a ferramenta para refinar a minha identidade, que Deus já tinha falado comigo, e está sendo a ferramenta para mostrar para uma mulher que se eu posso unir com ela a transformação do jugo pesado por um jugo leve de Jesus, usando as ferramentas que você e eu sabemos do coaching integral sistêmico, a gente consegue levar mulheres a um próximo nível. É isso mesmo. É isso mesmo, Kátia. E é possível. Entendendo que... Você e eu sabemos que é possível, nós temos nossa história. Kátia, eu olho pra frente, eu olho pra mim, às vezes eu falo, meu Deus, ainda tem muita perebinha, tem muita coisa pra melhorar, tem muito caminho. Mas quando eu olho pra trás, eu vejo, tem coisas que eu olho pra trás e vejo, eu nem me reconheço.
Eu nem Isso. reconheço atitudes mesmo. Eu, de verdade, às vezes eu não consigo nem acreditar. Eu falo, meu Deus, eu não acredito que eu fiz um negócio desse. Por quê? Porque a gente precisa entender que nós somos humanas. E como humanas, o processo é contínuo, é sempre. E precisa ser assim. Porque se não fosse assim, se um dia houvesse a perfeição, o homem se destruiria. Porque para mim, o homem não suporta a sua glória. Por isso que para mim, Perfeito. Deus é tão maravilhoso que só a Ele mesmo a glória tem que ser dada. E aí, Kátia, nesse processo, você precisa entender, teve alguém que disse assim, é possível arrancar a raiz de rejeição? Totalmente. Agora entenda que é um processo. E que não quer dizer que vai levar anos e não quer dizer que vai acontecer amanhã. Dependendo da tua vontade, da tua imersão e do que Deus tem para você. Da forma que Deus vai trabalhar com você, Ele vai te ajudar. Agora é muito importante arrancar. Porque uma coisa que eu entendi, tá, Kátia? Tá aqui uma árvore. E tá aqui os galhos, os frutos. E tem as raízes embaixo. E muitas vezes a gente está se cuidando, está indo, está avançando, mas a gente arranca umas folhas, a gente arranca os frutos que estão podrinhos, a gente até vai lá e corta a árvore. Mas se você não arrancar e for lá fundo na raiz, aquilo ali vai crescer de novo. Então, por isso que tem gente que vive esses ciclos. Então, você precisa estar disposto a ir na raiz. Você precisa estar disposto a voltar lá atrás e ver o que está gerando a tua dor até hoje, o que está gerando o teu comportamento, aonde a tua identidade foi roubada, qual foi a mentira que entrou na tua vida. E você precisa transformar essa mentira dentro de você, porque é uma mentira. Se não é o que Deus fala para você, é uma mentira. Por isso que você precisa, na verdade, Kátia, conhecer o que Deus fala sobre você. Porque, de repente, o que você conheceu é que você não era capaz, que você não era digna, mas quando você vai para Deus, você conhece quem você é em Cristo. E aí as tuas crenças, as tuas verdades começam a mudar. Então, isso aí é muito importante. É um processo, é uma caminhada, mas é possível. E a gente, como a gente começou falando, né, Kátia? E nós estamos aqui juntas nesse projeto, por quê? Porque nós levantamos uma bandeira. Eu levanto uma bandeira porque eu acredito que uma mulher com a sua identidade restaurada, uma mulher curada, é uma mulher pronta para curar. É uma mulher que vai fazer a diferença por onde ela passar. Então, tá na hora da gente se levantar. Tá na hora da gente abrir os olhos, tá na hora da gente se posicionar como mulheres, como princesas de Deus, como nós somos. Perfeito, perfeito. Guta, gratidão. Gratidão você que está nos ouvindo. Bem, você está perguntando aí como fazer, você está perguntando como quebrar esses ciclos. Eu só digo uma coisa, peça ajuda. Você está na frente de duas mulheres que são Master Coach, pode fazer com você um processo, podemos lhe ajudar de forma técnica, profissional e com palavras de Deus espiritual. Eu, particularmente, tenho um programa, estou terminando a segunda turma, agora em agosto, vai iniciar uma outra turma, Mulher em Superação. Dia 28, agora, sexta-feira, estou fazendo essa noite extraordinária. Você que quiser, vai lá no meu feed, tem como se inscrever, me adiciona, participa deste programa que eu lhe garanto. Como é esse programa? São 10 sessões. 10 sessões onde eu vou falar de identidade, onde eu vou falar de espiritualidade, onde eu vou usar ferramentas que vão lhe destravar e você vai conseguir chegar o máximo que você puder para este momento nas raízes que precisam ser arrancadas. Por que eu estou falando neste momento? Porque grave o que Guta disse. É um processo. A depender da sua raiz, você vai conseguir arrancar fácil. A depender da tamanha profundidade da sua dor e da sua história, você talvez precise de alguns processos, alguns programas na sua vida para que você possa cada vez mais olhar para trás e dizer, meu Deus, eu era assim. Não para te dar tristeza, não para te dar culpa, mas sim para te dar ânimo, dizendo que se eu melhorei hoje no que eu era ontem, eu posso amanhã estar melhor do que hoje. É isso mesmo. É isso mesmo, Kátia. É possível. É possível. Guta, querida, gratidão. Obrigada, viu? Obrigada. Amo esses assuntos. Vai ser sempre uma honra estar aqui com você nesse projeto aí, sabendo que você está levantando tudo isso. Parabéns pela iniciativa, parabéns por estar assim, se lançando. Porque se cada um começar a se levantar e fazer isso, quantas mulheres a gente pode atingir no Brasil, no mundo, que essa possibilidade a internet nos dá, não é verdade? Verdade, verdade. Gratidão, você que nos ouviu. Se essa live fez sentido para você, vai lá, segue Guta, vai lá, nos segue, compartilha, depois comenta, manda para outra mulher, manda para uma amiga, manda até para tua inimiga,
porque ela precisa de salvação, de libertação. É desse Espero jeito. Espero que você não tenha inimiga. Mas se você tem um dissabor com alguém, manda até com quem não quer nada esse aviãozinho depois dessa live para ela. Porque quem sabe traz uma luz para ela. Quem sabe traz uma consciência. E aí, às vezes as pessoas mudam porque caiu uma ficha de uma palavra de uma internet. Não pela sua palavra. Porque, olha, ninguém muda ninguém. Mas você pode mandar a ferramenta certa. E aí a luz se abre. Verdade, Duda, Kátia. gratidão. Você que esteve conosco, gratidão. Estão aí dois perfis, como vocês já colocaram, de duas mulheres lindas, bonitas, ungidas, capacitadas e em processo. Não somos perfeitas, mas estamos em processo. É Com isso mesmo. certeza, já bastante caminhado e evoluído, mas também com mais consciência ainda do que temos a conquistar e a melhorar aqui dentro. Porque tudo começa de dentro para fora. Não tente você fazer o inverso, porque você só vai perder tempo. É Enquanto você isso não olhar para mesmo. dentro de você, enquanto que você não olhar para o seu coração, para as suas emoções, as demais áreas não vão avançar como você gostaria. É isso mesmo, Kátia. Obrigada. Foi maravilhoso estar aqui. Tira a foto Beijo. aí, gente. Coraçãozinho. Tira aí, bota Deus pra abençoe gente. vocês. Deus te abençoe, Kátia. Beijo, 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 gente. Gratidão. Beijo. Obrigada.